E a atividade é para entregar até o dia 23, né, professor? Isso mesmo. Quem que está falando? O Ives, ô Ives. Mas eu acho que agora, depois que a gente conversou, deve ficar mais fácil, né? Os pontos que você achar na própria imagem da curva da bomba, você plota lá, mais ou menos, não precisa ser rigoroso, não precisa criar um outro gráfico para fazer isso, não, tá bom? Todos veem aí seção 3.3, gente? Sim. Ok. Vamos nessa, então. Então, vamos encerrar, então, a unidade 3 hoje, né? É o máximo que a gente conseguiu avançar perante aí uma semana de prova, uma semana de repouso, uma semana... a primeira semana de aula não teve, né? E isso dá, então, se não fosse assim, a gente conseguiria, então, terminar as unidades, mas a gente fez o nosso máximo aí, tá? Então, nessa seção 3.3, a gente vai ver a aplicação de sistemas e fluidos. O que é isso aí? Como eu posso mudar uma operação de uma bomba, tá? O que eu tenho, quais são as possibilidades que eu tenho de mudar uma operação da bomba e quais tipos de resultado eu posso obter. Bom, então está aqui o problema proposto, tá? Esse problema proposto aqui dá, então, esse exercício aqui é o mesmo que nós fizemos na aula passada, a mesma característica, tá? Mas ele dá o diâmetro de 3 polegadas da sucção, o diâmetro diz que a sucção tem 5 metros de comprimento, na sucção tem curva de 90 e uma válvula de cera e uma válvula de pé. Pé e crivo, na verdade, né? Muito bem. E no recalque, ele fala que o diâmetro é de 2,5 polegadas, comprimento de 60 metros, e as singularidades, né, as perdas de carga localizada que ele tem, são 2 curvas de 90 e uma válvula globo, que está aqui. Acho que só isso. Tá. Uma válvula globo. E muito bem. E fala, então, que a diferença de níveis é 12 metros, que é a altura geométrica. Tá? E diz que essa bomba é utilizada numa estação elevatória, com estágio único, diâmetro do rotor de 209. Para realizar o cálculo do ponto de operação do sistema, será necessário definir as características da instalação e da bomba. Após verificar a possibilidade de cavitação, será necessário calcular o NPSH disponível na sucção da bomba. Bom, o que ele pede aqui? Determine o ponto de operação dessa bomba aqui, qual é a vazão de operação do sistema, a eficiência de operação é adequada e existe risco quanto à ocorrência do fenômeno de cavitação para vazão de operação? Bom, isso aqui é um exercício que vocês estão fazendo, não é? Não, não é. É parecido, professor. Parecido, não é, né? não. É parecido. Tá bom. Os valores mudam. O que a gente vai fazer nesse exercício? Dadas as características técnicas do recalque, perda de carga, comprimento, diâmetro e tal, diâmetro do rotor, esse diâmetro do rotor aqui é 209, ó, é aqui, ó.
E foi dada, então, a velocidade específica, 1.750 RPM, tá? E é essa bomba aqui que vai ser utilizada. O que ele pede? Para primeiro levantar a curva, né? A curva característica do sistema, que é uma curva que vai fazer, tem essa forma aqui. Então, ela vai cruzar em algum ponto aqui da curva requerida, que era do fabricante. Quando cruzar a curva do sistema com a curva do fabricante, é o ponto de funcionamento. Tá? Desse ponto de funcionamento, eu pego a vazão e a altura geométrica, né? Pego aqui. É isso que vocês têm que fazer no exercício de vocês também. Tá? Bom, então está aqui as curvas características da bomba, né? Ela tem esse formato aqui, ó. Né? Ela vai, então, da altura manométrica ou altura da bomba mais alto até zerar, e sempre há um acréscimo com a redução da carga da altura manométrica, eu tenho um aumento da vazão. Então, essa é uma curva característica da bomba. Se olhar aqui, é exatamente isso que acontece. Ó. E essa aqui é uma curva característica da instalação. Então, ela inicia a curva na altura geométrica, né? A altura de sucção mais a altura de recalque, inicia aqui, e a partir dela ela vai se desenvolvendo. Então, tem um aumento de altura e um aumento de vazão. Onde tiver um cruzamento, então, da altura da curva característica da bomba do fabricante, né, que é chamada de requerida, com a curva do sistema, chamada também de admissível. Então, onde tiver esse cruzamento, eu vou ter, então, a vazão ótima, tá? E a carga ótima. Esse aqui é o ponto de funcionamento. É o ponto aonde o sistema vai funcionar. Então, é o ponto de máxima eficiência, né, também. A gente vê aqui, ó, das curvas, né? Então, a curva do fabricante, a curva do sistema, onde cruzou, a gente pode ver isso aqui é um gráfico de eficiência, né? Então, eu tenho eficiência máxima. Então, vamos começar a ver, então, as alterações que a gente pode fazer na curva característica da bomba, né, na requerida, né, do fabricante. O que a gente pode alterar para conseguir melhoras no sistema, né? Bom, no caso da curva característica da bomba, ou requerida, ela pode ser alterada pela modificação da rotação, alteração do diâmetro do rotor e associações de bombas em série paralelo. É aqui que eu posso alterar. Eu posso alterar, isso aqui é da bomba, né, do fabricante. Eu posso alterar o diâmetro, né? Posso alterar a velocidade do rotor, mas só que aí seria um outro gráfico, né? Esse aqui é um gráfico para 1.750, se fosse alterar, precisaria pegar outro gráfico, né? Então, são essas coisas básicas que eu preciso para alterar, manipular, na verdade, né, a curva característica da bomba. E, embora esse método de controle do sistema seja largamente utilizado, devido à sua efetividade e baixo custo, é baixo custo, né? Você simplesmente muda o rotor, né? Muda a rotação, né? E aí
Ah, mas toda vez que você faz isso aí, você precisa manipular também a válvula, né? Uma das válvulas aí, e isso vai gerar então uma perda de carga ou de pressão maior, né? O que implica então um aumento da dissipação de energia. E se isso não for muito bem dosado, apesar de muito utilizado, né, você pode ter um sistema ineficiente e, além do que, não econômico, né? Você pode gastar muito e ter uma eficiência baixa, fazendo, então, essas alterações na curva característica da bomba, né, do fabricante. E aonde, então, na bomba do fabricante, né, precisa ter muito critério para fazer, então, essas alterações aí, para atender, por exemplo, o projeto que você está calculando, ou a implantação que você vai modificar, né? Precisa ter muito critério. Por exemplo, você tem uma instalação de recalque ou elevatória pronta, tá? Tem lá as bombas, e você precisa, sei lá, alterar, aumentar a altura manométrica. Mas você não quer colocar elas em série, né? Você vai pegar a curva do fabricante da bomba que você tem lá instalada e vai verificar, então, se com alguma dessas modificações na bomba, né, eu consigo aumentar a altura de transporte, né, do fluido, tá? Para esse tipo de alteração na bomba do fabricante, né, nas curvas características da bomba do fabricante, tem algumas implicações na, no projeto ah, e na reforma, né, vamos dizer, chamar assim de reforma. Para eu alterar o diâmetro do rotor, eu preciso também alterar a rotação. Então, eu preciso ou de um motor novo, ou de um equipamento que consiga ah, ah, imprimir velocidades diferentes, né, do rotor, né? E, então, quando você faz isso, algum tipo de investimento você tem que dispor para melhorar, então, a bomba que você tem instalada. Bom, agora, outra coisa que você pode fazer, aqui mais na parte de projeto, né, onde não foi feita a instalação ainda, são, então, alterações na curva característica da instalação, ou seja, aquela que está disponível no seu projeto, ou, muitas vezes, também de uma situação existente. O que eu posso fazer para alterar essas curvas aí? Bom, durante o funcionamento dos sistemas e fluidos, são comuns as situações em que é necessário ajustar o ponto de operação. Esse ponto de operação aqui, ó, que é, então, a, a, o ponto, então, com a vazão operacional e com a altura operacional, é o ponto ótimo, né? O ponto com a maior eficiência. É esse ponto aqui que a gente quer mudar. Bom, esse ajuste pode ser realizado alterando as curvas características da instalação, da bomba ou de ambas. As características da instalação disponível pode ser alterado, por exemplo, tem são muitas as interferências que você pode fazer num sistema, né, num projeto, mas as mais usuais são essa daqui: ajuste da abertura da válvula de descarga ou recalque. Então, seria o ajuste aqui que eu faço
nessa válvula aqui ou nessa válvula aqui. A adição de um sistema de recirculação de vazão. Recirculação de vazão é um sistema assim, ó, é um bypass. Tá? Então, eu capto água aqui, tá? E essa água ela é fornecida energia para ser elevada, mas toda vez que eu faço isso, eu reduzo a altura manométrica, né, a altura de elevação. Então, se eu derivar, ou seja, se eu pegar parte dessa água no bypass e retornar, fazer o retorno dela, eu inicialmente vou aumentar, então, a altura de elevação. Outro tipo, então, é a alteração do diâmetro das linhas. O que são as linhas? Isso é a linha de recalque e a linha de sucção, alterar os diâmetros aí. Variações das pressões no reservatório. Variação da pressão no reservatório. O que eu posso fazer, então, em termos de... Eu posso abaixar a bomba, tá? Para ficar com uma altura de sucção menor. Eu posso aumentar o nível do reservatório. Né? Eu posso abaixar o nível do reservatório superior, né? São essas interferências que eu posso fazer em termos de reservatório. Óbvio que cada modificação que eu faço, que se pretende fazer disso, eu tenho que fazer uma análise de custo-benefício, se eu consigo aquilo que eu estou precisando, ou aumento de vazão, ou aumento de altura manométrica, com essas interferências. Né? Só estou citando aqui o que se pode fazer. E a modificação da configuração da instalação. Né? Ou seja, mudar a instalação. Mas, no entanto, algumas dessas metodologias alteram consideravelmente a instalação, não sendo propriamente uma variação no ponto de operação, mas sim uma nova instalação. Algumas dessas mudanças que você faz não é simplesmente uma adaptação do projeto, né? É um novo projeto, é isso que está dizendo aí, né? Bom, vamos ver aqui alguns controles, então. O controle do sistema pela abertura da válvula de recalque. Então, o que acontece quando se faz isso? Tá? Então, eu tenho uma situação inicial, tá? Com a válvula de recalque totalmente aberta, que é essa aqui, ó. Essa aqui está como válvula globo, mas poderia ser qualquer uma outra. Poderia ser até válvula de retenção, não, mas... Então, essa situação inicial, aí eu vou, então, mexer na abertura da válvula de recalque. Posso também fazer na de sucção, mas comumente se faz na de recalque. Se eu mexer na sucção, tem um problema de NPSH. Ela pode começar a cavitar. Então, toda vez que eu vou fechando o registro, a válvula, né, o que vai acontecendo? Eu vou reduzindo tanto a vazão quanto eu reduzo a vazão, mas eu aumento, então, a altura manométrica, a altura da bomba, a diferença de níveis de elevação. Tá? Então, é isso que acontece quando eu mexo simplesmente na válvula de descarga. Tá? O que a gente costuma dizer é que, quando se mexe, então, na válvula do recalque, né, o que faz é que a curva característica do sistema, né, a curva característica, ela vai para a esquerda, né? Ela caminha para a esquerda. Caminhando para a esquerda, ela vai, então, aumentar a vazão, aumentar a altura e diminuir a vazão. É isso que acontece. Então, é o caso que eu falei, me interessa aumentar a altura elevatória. O que eu faço? Vou lá e consigo regular na válvula de recalque. Na válvula de sucção também pode, mas não se faz.
e eu consigo aumentar, então, a altura de, de elevação do fluido. Tá? Esse é um jeito, é o primeiro jeito. No caso de aplicação de bombas dinâmicas, como são as centrífugas, né? As centrífugas representam quase 80% de todas as bombas utilizadas no mundo, né? São centrífugas. Então, na aplicação de bombas dinâmicas, as válvulas de controle de vazão são instaladas na tubulação de recalque. E, embora possuam o mesmo efeito de controle ser instaladas na sucção, na prática não é recomendada, pois pode induzir a ocorrência da cavitação, devido à redução na pressão de sucção. Então, quando se quiser fazer isso, tem que se fazer com válvula de recalque, uma válvula de recalque. Controle do sistema pela recirculação de vazão, a válvula bypass, que é essa válvula aqui que até no começo eu comecei a explicar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Então, o que acontece quando eu faço esse bypass aqui? Ó? Então, essa situação inicial, tá? Essa curva aqui, esse ponto 2 aqui, é a curva inicial, tá? Onde, aliás, desculpa, a curva inicial é essa 1 aqui, tá? Quando esse bypass, essa válvula aqui de retorno está fechada, então o que acontece? Eu tenho uma determinada altura manométrica, tá? Um ponto de funcionamento, na verdade, aqui, e uma determinada vazão. À medida que eu abro essa válvula, esse bypass aí, o que vai acontecer? Inicialmente, porque isso... inicialmente, então, eu vou ter um aumento da vazão e uma redução na altura da bomba. Tá? É isso que acontece, então, quando eu uso o bypass. Quando a válvula bypass é aberta, as linhas de recirculação e de recalque assumem uma configuração paralela. Aqui, ó, paralela. A perda de carga diminui. Porque o fluido encontra uma resistência menor ao escoamento e, consequentemente, a vazão total do sistema aumenta. Tá? É isso que ele estava mostrando aqui. Ó. A vazão aumenta quando se faz isso daqui. O ponto de operação, na verdade, aumenta, né? Aumenta a vazão. Isso aqui são pontos de operação, pontos ótimos. Embora a vazão total aumente, a vazão útil, que é aquela que vai ser realmente transportada, né, elevada, né, do sistema ela diminui. No sistema ela diminui, é óbvio, né? Se eu tiro a vazão daqui, ponho no bypass, o que vai sobrar aqui é a diferença. Tá? Só que nessas alturas aqui, a vazão útil é menor, mas a altura de elevação é maior. A altura de elevação é maior. Então, está dizendo aí que, embora a vazão aumente, a vazão útil, essa daqui, a vazão que é escoada, de fato, ela diminui. É o que está marcado aqui, né? Aberto, fechado. Então, teve uma redução na vazão e um aumento na altura da bomba. O terceiro controle aí do sistema é pela modificação da rotação da bomba. Se você fazer o rotor girar mais rápido ou menos rápido. Então, o que acontece com isso aqui? Ó? Então, eu tenho a curva da bomba, tá? Da bomba, né?
a curva do fornecedor com 3 rotações, sendo a primeira rotação maior do que as outras. Então, ômega 1 maior que ômega 2, que é maior que ômega 3. Então, essas curvas do fornecedor são assim. Quanto maior a rotação, maior a vazão, né? Ela tem mais capacidade de transportar fluido, né? E aqui eu tenho a curva do sistema. E a interseção da curva do sistema com a curva característica da bomba me dá o ponto de funcionamento. A gente observa aqui, então, que quanto maior for a rotação, tá, maior vai ser a vazão. E maior vai ser também a altura de elevação, a altura da bomba. Tá? Então, numa situação que eu preciso elevar os dois, a altura de elevação e a vazão, né, esse sistema é um dos indicados, né? Mas a modificação do ponto de operação do sistema em função da alteração da rotação da bomba, conforme a rotação diminui, a elevação e as vazões máximas da bomba também diminuem. É o contrário do que eu falei, né? Quer dizer, eu falei em aumentando, ele está falando de diminuindo, mas é a mesma observação. Uma observação interessante é que, quando você altera a rotação, né, você não muda as características da instalação. Você altera a instalação, significa que você vai ter que colocar um motor, né, com maior capacidade de giro, ou com menor capacidade de giro. Mas o sistema continua igualzinho. Tá? É isso que está dizendo, não tem mudança nenhuma, só tem mudança na parte de equipamento. Tá? Comparado com outros métodos de controle de vazão, o controle por meio de ajuste de rotação é mais eficiente, porque você não mexe na instalação, pois não há dissipação de energia em válvulas ou linhas de recirculação, recalque e sucção. Mas, nesse caso aqui, eu preciso de um equipamento, né? Eu preciso, se eu for mudar a rotação, preciso mudar o motor, né? E também preciso, então, se eu não mudar o motor, eu preciso, então, de um variador de frequência. Para o quê? Para ele, o variador de frequência vai se alterar a rotação. Então, é um equipamento a mais que você tem que utilizar, né? Então, esse variador de frequência, ele vai alterar, então, vai ajustar, na verdade, a velocidade rotacional. Mas precisa de um equipamento novo. Outro... Será que chegou alguém? Oi, Ives. O outro jeito, né, outra opção, é o controle do sistema pela modificação do diâmetro do rotor. Então, a gente vê por esse gráfico aqui de modificação da curva característica do sistema, ela não é alterada, mas eu vou mudando os rotores aqui, né, e vou alterando também as eficiências. Quando eu mudo o rotor, eu mudo também a eficiência, né? Então, o que acontece aqui? Para diâmetros maiores, né, eu vou ter, então, um aumento na eficiência, né, um aumento na eficiência, um aumento da vazão e um aumento da altura de elevação, altura da bomba. Então, eu vou reduzindo os valores do rotor, né? Opa, então, na realidade, eu falei errado. Então,
diâmetros, então, maiores, eu tenho, então, vazões e alturas de elevação maiores. E tenho também eficiências maiores. À medida que eu reduzo o aumento o diâmetro, né, o que vai acontecer? Aumentou o diâmetro, eu vou ter vazões menores e alturas menores. Vamos ver o que ele fala aqui. Nesse método de controle de sistema, é necessário alterar o diâmetro do rotor. É claro, o método é assim, alteração do rotor. Mas, quando você altera o rotor, você pode ficar com a mesma carcaça, né? Você só altera as pás, né, do rotor, né? A carcaça fica a mesma. É usual os fabricantes de bomba fornecerem diferentes opções de diâmetro do rotor, mantendo-se o mesmo corpo da bomba. Além das opções disponíveis pelo fabricante, é possível alterar o diâmetro do rotor através de processo de corte. Eu também posso pegar de um sistema existente e fazer um corte no rotor para alterar as propriedades dele. Tá? Esse é um outro processo que nós não aprendemos, tá? Mas ele existe, de alterar o rotor cortando, né? Corta parte dele. Mas tem a ver com semelhança, né? Então, nós não aprendemos isso. Na prática, essas reduções são recomendadas para bombas centrífugas radiais, pois as bombas de fluxo misto, e principalmente as axiais, a alteração no diâmetro do rotor pode alterar significativamente o projeto original devido a variações do ângulo das pás. Tá? Então, isso aí é indicado para bomba radial. Para outros tipos de bomba axial ou mista, não é recomendado fazer alteração do rotor. Conforme o diâmetro do rotor diminui, o ponto de operação é deslocado para a esquerda. Deslocado para a esquerda do gráfico, diminuindo a vazão do sistema. Nessa figura é possível observar também que a redução do diâmetro do rotor diminui a eficiência da operação. Aqui eu estava falando, isso aqui é eficiência. Tá? Então, ela vai reduzindo. Então, diminuindo o rotor, eu vou reduzindo. Aumentando o rotor, eu vou reduzindo, então, a eficiência. E a potência mecânica da bomba também, com a potência mecânica consumida no acionamento do equipamento, segue a mesma tendência e diminui em função da redução do diâmetro do rotor. Portanto, embora a potência consumida diminui, a eficiência também diminui. É o que a gente está vendo aqui, ó. Indicando que o procedimento de redução do diâmetro, mantendo-se a mesma carcaça, aumenta as perdas de carga no equipamento. Ou seja, eu não consigo elevar para as mesmas alturas, né? Quando eu aumento o diâmetro do rotor, eu reduzo tanto a vazão, tanto como a altura de elevação, como também a eficiência. O princípio da semelhança geométrica mantido quando as bombas da mesma geometria, reduzidas ou ampliadas apenas por um fator de escala, operam com a mesma rotação. É o que a gente aprendeu em similaridade, né? Aquelas equações para a gente ter uma bomba igual ou semelhante a uma outra, né? Então, é isso que está dizendo aí, né? As variações das características de desempenho podem ser estimadas pelas leis de similaridade. Na prática, o transporte por escala
das condições operacionais devido à variação do diâmetro é limitado e menos efetivo do que o transporte devido à modificação de rotação. As leis de similaridade fornecem resultados satisfatórios para variações de diâmetro, em média, inferiores a 10%. Nós já vimos isso, não lembro em qual unidade, mas nós já vimos similaridade. Aliás, foi o que caiu na prova, né? Na prova B1, foi similaridade. E outro controle é a associação de bombas, né? Eu posso fazer uma associação de bombas. Por exemplo, se eu quiser aumentar a vazão, eu associo bombas em paralelo. Se eu quiser aumentar a altura de elevação, em série. Então, tenho duas características quando eu faço isso aqui em série, né? Quando eu faço, então, coloco bombas em série, então, isso aqui é a curva inicial. Quando eu coloco bombas em série, eu aumento a vazão, tá, em série, né? Porque eu tenho... aliás, eu mudo o ponto de funcionamento em série e aumento, então, as vazões, a altura de elevação. É bom, observe aqui que a curva característica do sistema, né, aquela que depende do sistema, ela não se altera, mesmo quando eu coloco bombas em série, ela continua igual. O que vai mudar é a vazão, o ponto de funcionamento. Né? O ponto de funcionamento muda, mas a curva continua igual. E associação em paralelo, a mesma coisa. A curva do sistema continua igual, eu só vou acrescentando, só se vai acrescentando bombas em paralelo, né? Se você aumenta, se tem a bomba em paralelo, cada vez você vai ter vazões maiores, né? Com leve altura de elevação, leve. No caso, então, da série, a curva é a mesma, tá? Você só vai ter, então, aumento de alturas, está vendo? Cada vez eu tenho um aumento de altura, tá? E a vazão, então, o ponto de funcionamento para essa vazão vai aumentando. E acabamos, então, com a teoria de bombas, né? E vimos tudo que era possível ver, só não vimos semelhança de corte, mas tudo que estava ao nosso alcance aqui a gente viu. Pena que a gente não vai poder fazer a unidade 4, mas vamos resolver esse problema proposto, né? Esse problema proposto aqui, que é de uma instalação, um projeto de uma instalação com aspirada, né? Ou positiva, aspirada ou positiva, e isso vai servir para o exercício que vocês têm que me entregar, tá? Então, foi dado o diâmetro de sucção, o comprimento da sucção, os valores, então, das perdas de carga, das singularidades, curva de 90, K igual a 0,4, válvula de pé, K 1,75, válvula de esfera 2, no recalque, diâmetro de 0,635. Comprimento do recalque, 60 metros, duas curvas de 90 de raio longo, K igual a 2, tá? A 0,4, só que são duas, né? Então dá 0,8. Professor? Oi? O senhor está compartilhando o esquema da bomba ou não? Como assim? É que o senhor está falando alguns valores aí, está numa outra tela, né? Não sei se o senhor está considerando outra tela. Eu estou fazendo esse exercício aqui, ó. O exercício inicial
dessa unidade aqui, tá certo? Tá certo. Ele é muito semelhante ao exercício que eu dei para vocês, se não for igual. Então, no exercício que eu dei para vocês, em vez de vocês usarem a perda de carga com o K aqui, tá? Vocês usaram com o F, tá? Calcularam o F. Tá? Aqui, no caso aqui, foi dado um outro jeito de calcular a perda de carga localizada, que é através de K. É que o senhor está falando alguns valores, né? E pelo menos para mim, a tela que está aparecendo é a última que o senhor mostrou os gráficos com aquela curva, os 3 pontos. Você disse que ela não atualizou ainda, está aqui? Isso. Eu acho que não era isso que eu queria, né? Atualizou agora? Para mim, não, professor. Não sei para os demais. Os demais aí, chegou nesse problema proposto aí? Não. Para mim também não. Eu vou entrar de novo, tá? E aí apareceu aí problema proposto aí? Agora sim, professor. Tá, Agora tinha sim. caído o sistema aí, para variar, né? Bom, então, logo no começo dessa unidade aqui, né, tem, então, como sempre, um exercício proposto para você resolver. E o exercício proposto é esse daqui. Isso aqui nós já fizemos, então, na outra aula, mas, então, o que foi dado aí? Foi dado o diâmetro de sucção, com esse valor, o comprimento de 5 metros. Na sucção, eu tenho essas perdas aqui, ó, de carga localizada, a válvula de pé, uma válvula de esfera e uma curva de 90. E no recalque, então, eu tenho 60 metros de conduto, tenho 2 curvas de 90, tá? Uma válvula de retenção e uma válvula globo. Tá? E deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, foi dado para cada singularidade o valor de K. Tá? K, o K, a soma dos Ks, multiplicado, então, pela velocidade ao quadrado no recalque, na sucção, me dá, então, a perda de carga localizada. Tá? O que mais foi dado? Foi dado que o diâmetro do rotor é 209, a velocidade específica é 750, né? E eu vou ter que montar essa curva aqui, ó. Tá? Essa curva já foi montada na aula passada, por isso que eu tenho esses valores aqui, ó. Já foi. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Isso já tem. Tá? Então, eu monto essa curva aqui, que é o que vocês vão fazer no trabalho, calcular essa curva aqui, tá? Vamos chegar naquela equação que a altura de elevação, o HB, é igual à altura geométrica, que é o recalque mais a sucção, a altura, mais o K, esse K aí, que é o K é igual as perdas de carga ou perda de pressão total, distribuída, localizada, dividido, então, pela vazão ao quadrado. Isso vai dar uma constante. Então, a fórmula para eu preencher isso aqui, para depois eu fazer isso aqui, ó, a curva do sistema aqui, para achar o ponto de funcionamento, tá? É desse jeito aqui.
A HB é igual a altura geométrica vezes esse K, que eu falei como se faz, vezes a vazão ao quadrado. Então, eu só vou alterando a vazão, eu já vou calculando, por essa expressão, quais são as alturas da bomba, altura de recalque, né? Altura de elevação. Tá? Qual é a altura de elevação? Tá? E saem esses pontos aqui. Isso aqui eu fiz no Excel, se não me engano. Né? Fiz no Excel. E depois eu peguei esses pontos aqui na curva fornecida pelo fabricante. Eu vou descobrir, então, qual é o ponto de funcionamento. E, quando eu faço isso, né, ponto de funcionamento para vazão de projeto, né? Não deram o que é vazão de projeto? Não, não deram. Não preciso dela também. Tá? Então, eu vou descobrir. Então, o ponto de funcionamento é a interseção da curva do fabricante com a curva característica do sistema. Onde cruzar, então, eu vou ter o ponto de funcionamento. Tá? O ponto de funcionamento deu aproximadamente aqui, que é em torno de 10, 5, 10, em torno de 25 metros cúbicos por hora. Tá? Isso foi calculado. E daí? Se eu achei o ponto de funcionamento, eu também consigo calcular qual é o NPSH, nesse gráfico aqui. Ó. Por esse ponto de funcionamento, que é com máxima eficiência, eu vou ter um NPSH de aproximadamente 2,3. Eu vou checar lá com o meu NPSH que eu calculei para o sistema, e esse NPSH que eu calculei para o sistema, ele tem que ser maior do que 2,3, e tem que ser 20% maior para garantir. Né? Então, o NPSH disponível vezes 1,2 tem que ser maior que o NPSH requerido, que é esse aqui. Ó. Tá? E com isso eu também consigo calcular ou identificar qual é a potência para esse ponto de funcionamento, o que é potência. Ainda que está em HP, mas é potência. Então, eu também consigo determinar para o mesmo diâmetro de 209 qual é a potência para esse ponto de funcionamento, que daria aí em torno de 3,2, vai? 3,2 HP. Tá? Então, está aqui, eu reproduzi o que está no livro de vocês, tá? Não é essa curva aqui, é uma curva contínua aqui, mas ela foi calculada assim, tá? Foi usado o cálculo da aula passada e está aqui. Então, está identificado, então, ponto de funcionamento, ponto de operação. Tá? Isso aqui é a curva requerida, curva característica requerida, e esse aqui é do meu sistema. Onde ela cruzar, eu vou ter, então, a altura de operação, que deu em torno de 20 metros, tá? E a vazão de operação, 26 metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora. Tá? E cálculo que foi feito aí para eu calcular essa curva? Bom, primeiro, para calcular as perdas, né? Então, as perdas elas são calculadas assim, né? As perdas são calculadas. Fator de atrito, comprimento efetivo, V ao quadrado, D, dividido por 2, dividido por 2G. Mas, isso aqui é a perda distribuída, isso aqui é a perda localizada, que é a soma dos K vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, as perdas, né? Ela é, então, o fator de atrito, que multiplica o comprimento de 5 que eu tenho, né?
a velocidade ao quadrado, que eu não tenho ainda, né? E dividido pelo diâmetro, vezes a constante, 2G. Tá? E isso aqui é a distribuída. E a localizada é a somatória dos Ks vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G. Tá? O fator de atrito eu posso... então, eu resolvendo todos esses números aqui, eu chego numa equação que só depende da vazão, da velocidade aqui, ó. Então, é 3,344 vezes a velocidade ao quadrado, desse termo aqui, né, eu resolvi tudo aqui, tá? Só o F que eu não resolvi, vezes o F, mais 0,211 V ao quadrado, tá? Aqui eu não tenho F. Então, a vazão eu consigo determinar, porque eu tenho a vazão que saiu daqui, né? E consigo determinar qual é a velocidade. A velocidade é igual a vazão, tá? Dividido pela área, para esse diâmetro aqui. Eu substituindo, então, eu consigo achar, então, a velocidade aqui, a vazão de 26, tá? Isso dá, então, 1,6 metros por segundo. E as perdas vai ser, então, substituindo, então, as perdas, né? Então, essa constante aqui, vezes a velocidade de 1,6 ao quadrado, vezes o fator de atrito, 0,017. Tá? Mais a constante 0,211, vezes a velocidade ao quadrado, tá? Que dá, então, 1,6. E o fator de atrito, para eu calcular esse fator de atrito aqui, que deu 0,017, como que foi feito? Foi usada essa equação, o fator de atrito é igual ao número de redes elevado a menos 0,25, tá? Então, eu consigo calcular o número de renos, que é a massa específica no caso do fluido aí, água, tá? Vezes 1,6 é a velocidade, né? Reynolds é ρ, V, H, né? V. Dividido, então, pelo coeficiente de viscosidade, no caso aqui, cinemática. Tudo isso aqui é elevado a menos 0,25. Portanto, o fator de atrito dá 0,017, que é o que eu vou usar aqui, ó. Vou substituir esse fator de atrito aqui por esse valor aqui, 0,017. Então, as perdas, né, totais, as distribuídas e as localizadas são igual a 70 centímetros. Ele pede, então, para verificar o NPSH, para ver se o sistema vai ser eficiente. Bom, o NPSH, como é que a gente calcula? É a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica em função da altitude, é tabelado. A altura de sucção, né? Negativo, porque é aspirada. As perdas, que a gente acabou de calcular, 0,70, não, e a perda, a pressão de vapor, que também é tabelada em função da temperatura, no caso aí da água. Então, eu tenho tudo isso aqui, 10,35, que é a pressão atmosférica, altura de sucção, que é igual a 2, as perdas, 70 centímetros, 0,7,
e, olhando na tabela lá, eu peguei que a pressão de vapor é menos 0,24. É 0,24. Portanto, fazendo essas contas aqui, o NPSH disponível, aquele do sistema, ele dá 7,4. O NPSH requerido dá 2,3. Portanto, não vai ocorrer cavitação. Vamos voltar nesse gráfico aqui. O cálculo lá deu 7,4. Então, 7,4 estaria aqui em cima. Tá? E o requerido dá 2,3. Isso quer dizer que tudo que tiver abaixo de 2,3 vai cavitar. O que tiver acima não vai cavitar. Ainda com a margem de segurança de 20%, né? E tem outro problema proposto aqui. Tudo isso só para ver se o exercício anterior se cavitava, né? Muito bem. Esse é o novo problema proposto. Você é um profissional responsável pela manutenção das máquinas de fluxo de uma usina de biocombustível. Não é mais água, é biocombustível. A planta de processos da usina é equipada com diversas bombas centrífugas, sendo que uma delas é utilizada para alimentação de água da caldeira. Devido às oscilações de demanda de água no processo, é necessário um método de controle de vazão do sistema. Considerando o fator de atrito constante, a curva de carga da instalação de fornecimento de água pode ser representada pela expressão aqui. H é igual a 10 mais 0,015, que multiplica a vazão ao quadrado. Vazão em metros cúbicos por hora. Tem uma rotação nominal de 1.750 RPM e a curva característica, então, no sistema é H igual a 35 menos 0,001 vezes o Q ao quadrado. Com o objetivo de analisar o controle de vazão, determine qual o intervalo de vazão de operação variando em 20%, para mais e para menos. Resolve isso. Assim, ó, na unidade 2, seção 2, né, a gente viu uma fórmula de semelhança, que é essa daqui, tá? E uma fórmula de semelhança. E o que a gente tem de dado aqui? Nessa fórmula aqui, a gente tem, então, a rotação inicial, 1.750 RPM, tem o H0, né, que é de 35 metros, o K1 é igual a 0, e o K2 é igual a 0,01. Onde está esse K1 aqui? Está aqui, ó. O K2 é igual a 0, não tem aqui constante, né? E o K1 igual a 0,01. É o que está marcado aí. Aliás, eu não tenho K1 e tenho K2. Então, eu vou substituir aí, vou substituir essa fórmula aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Vou ficar com uma fórmula assim, que o H2 é igual a 35 vezes a rotação 2, dividido fazendo aqui na fórmula, né, por 1.750, ao quadrado, menos o K2, vezes a vazão 2 elevado ao quadrado. Bom, para eu, então, o que vai acontecer aqui? Considerando que é a mesma vazão, essa vazão não vai se alterar para a mesma posição, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, que para 20%, a rotação 20% acima, né, essa rotação aqui
ômega 2, ele pediu para considerar a rotação 20% acima e 20% abaixo, né? Então, considerando essa rotação de 1,750 vezes 1,2, que vai dar, então, 20% acima, né? Eu vou chegar, então, numa equação que é essa daqui, ó. Resolvendo isso aqui, 50,4 menos 0,001 a vazão ao quadrado. Para a redução de 20%, seria 0,8 vezes 1,750. E vai chegar, então, a 22,4 menos 0,01 Q ao quadrado. É isso que vai acontecer. Eu precisaria, então, essa aqui é a curva de funcionamento da bomba, né, do fornecedor. Essa aqui é a curva do sistema, né, que ela foi dada. As duas foram dadas, né? As duas foram dadas. As duas, tá? E essa daqui, tá? Essa aqui do sistema e essa aqui da bomba. Então, mediante as curvas, eu consigo, então, plotar, né, ou desenhar, né, a curva do sistema através daquela equação e consigo, então, plotar as curvas requeridas, também através da equação, com 1,750 RPM, tá? E eu, alterando a rotação para mais 20% de 1,750 e para menos 20% de 1,750. É isso que acontece, então. Então, o que a gente pode ver? Eu teria que montar esses gráficos aqui, mas já está, o livro didático já está dizendo que você sabe montar, né? Você tem essas curvas aqui, ó. Você tem essa curva, onde esse K aqui, ó, essa constante que ele chama de constante 2, ela é as perdas totais de carga dividida, então, pela vazão de projeto. Tá? Sai essa equação aqui. Aqui também é a mesma coisa. Então, eu só vou variando, então, a vazão e vou calculando qual é a altura. Só vou variando a vazão e vou calculando qual é a altura. Nesse caso aqui, bom, é isso que foi feito. Foi desenvolvido, então, as curvas características da bomba com menos e mais 20% de 1,750 RPM. Foi levantada, então, a curva do sistema que vai operar, e eu tenho, então, para cada situação, né, eu tenho um ponto de funcionamento. Tá? Então, para rotação menor, né, eu tenho uma vazão de aproximadamente 75 metros cúbicos por hora. E tem uma elevação de aproximadamente 18 metros de coluna. Para a situação inicial, eu teria uma vazão de 100, tá? E uma altura de elevação de 25. Ou seja, quando eu reduzo a rotação, né, eu reduzo também a vazão e reduzo também a elevação. Quando eu aumento a rotação, eu aumento a vazão, o ponto de estacionamento aumenta, a vazão, e aumenta também a altura. Então, é isso a conclusão que ele pede para verificar isso daí. Então, nesse caso aqui, com essas curvas aqui, toda vez que eu aumentar a rotação, eu aumento a vazão e aumento a altura de elevação.
Toda vez que eu reduzir a rotação, eu vou reduzir a vazão e vou reduzir também a altura de elevação. E, ufa! Finalmente, hein? Chegamos aí no final das aulas de máquinas de fluxo. Vamos fazer isso daqui e aí eu vou dar um recadinho para vocês aí, tá? Bom, então a sessão 3.3, encerramos o nosso curso aqui. Eu gostaria que pudesse avançar, mas não tem tempo disponível. Então, diz assim, primeira questão, sobre sistemas de fluidos são feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. O ponto de operação de um sistema de fluidos é definido pela interseção da curva característica da bomba e a interseção da curva da instalação. Tá certo isso, né? Ponto de funcionamento definido pela curva característica da bomba e a curva de instalação. Esse é o ponto de funcionamento. Tá certo. A segunda. O ponto de operação de um sistema pode ser modificado apenas pela alteração da curva característica da bomba? Não, não pode. Não pode. Né? Apenas não. Tem que ter outras coisas para a gente mudar. Então, o ponto de operação de um sistema não pode ser modificado apenas pela alteração da curva característica da bomba. Por quê? Porque quando eu altero só a curva característica da bomba, né, eu vou alterar também o cálculo que eu fiz da curva característica do sistema. Né? Isso não é feito assim. Não posso. A terceira. O ponto de operação do sistema pode ser modificado por meio do fechamento da válvula de descarga ou de recalque, né? Que altera a curva característica da bomba. Tá certo, né? Isso a gente viu aqui, essa bomba aqui, não sei se tem esse tipo de bomba aqui, o que acontece, então, com a vazão e a altura, tá? Com bypass. Tá certo, a 3 está certo. E a 4? A 4 fala assim, opa, a 3 não está certo. Deixa eu ver. Correu uma bola aqui. A 3 também não está certa. O ponto de operação de um sistema pode ser modificado por meio do fechamento da válvula de descarga, que altera a curva característica da bomba. Não, ele não altera a curva característica da bomba, ele altera, quando eu faço fechamento aí da válvula de recalque, a curva característica do sistema. Da bomba não, da bomba é do fabricante, ele não altera assim. A4, afirmativa A4. A vazão de operação pode ser aumentada a partir da autorização, a utilização de associações de bombas? Sim, né? Sim, pode ser. E a quinta, o ponto de operação do sistema pode ser modificado pelo ajuste da rotação da bomba? Sim, nós acabamos de ver nesse exercício aqui. Então, a alternativa correta aí seria, então, a D. Né? D. 1 está certo, 2 e 3 está errado, 4 e 5 está certo. Está aqui a resposta D, aqui estão os comentários. E a segunda questão.
Uma bomba centrífuga é utilizada para transportar água entre dois reservatórios abertos, com as cotas das superfícies iguais e conectados. Que caso que é esse aqui? Opa. Não, aqui. Aqui, ele está na outra, mas os níveis do reservatório inferior e do reservatório superior são iguais. Viu isso na aula passada. Tudo bem. Ele diz aí que a curva de carga, né, dessa instalação, a curva característica da instalação, pode ser representada por essa equação aqui, ó, em que H é em metro e Q é em metros cúbicos por hora. Nessa instalação é usada uma bomba centrífuga, cuja característica da bomba é 50 menos 0,01 Q ao quadrado. Quando a bomba é ligada, a vazão de operação do sistema em metros cúbicos por hora é de... É só substituir, então, né? Substituir nas duas equações aí, né? Ela vai ser, qual é a vazão que vai acontecer quando a bomba é ligada. Nesse momento, a vazão que passa pela equação da bomba é igual à vazão que passa pela curva característica do sistema. Ou seja, essas duas equações aqui, elas se igualam. Então, nesse caso, igualando as duas equações aqui, ó, eu só tenho uma incógnita, que é a vazão, né? A vazão, que é o quadrado. Resolvendo isso daqui, né, eu vou ficar, então, que a vazão é igual a raiz quadrada de 50 dividido por 0,02, que dá 50 metros cúbicos por hora. Assim, a vazão de operação da bomba, nesse momento que ela é ligada, é de 50 metros cúbicos por hora. Alternativa E. E, para terminar, a terceira, o ponto de operação de um sistema de bombeamento é definido pela intersecção da curva de carga da instalação e da curva característica da bomba. Cansado de saber isso. Interseção da curva característica do sistema, né, e da bomba. Durante o funcionamento dos sistemas fluidos, são comuns as situações em que é necessário ajustar o ponto de operação. Esse, que é a interseção, né? Esse ajuste pode ser realizado alterando as curvas características da instalação, da bomba ou ambas. Em relação ao controle de sistemas fluidos que operam com bombas centrífugas, é correto afirmar que isso está aqui, ó. A primeira. Aqui, ó. Então, isso aqui, então, é para a abertura de válvula de descarga, mas as bombas dinâmicas, como as centrífugas, as válvulas de controle de vazão são instaladas na tubulação de recalque. Então, vamos lá responder a terceira e última. Então, em relação ao controle do sistema de fluidos que operam com bombas centrífugas, é correto afirmar que o controle da vazão pode ser realizado por meio do fechamento de válvula. É o que a gente estava vendo lá. Geralmente no de recalque, válvula de recalque. Nesse método, o controle é recomendado que a válvula seja instalada na tubulação de recalque, pois
A utilização na tubulação de sucção aumenta o risco de ocorrência do fenômeno de cavitação. Tá certo. É essa a alternativa certa. Tá? E acabamos de ver lá a resposta, exatamente isso, né? Que se for usar, então, o fechamento de válvula, tem que ser, então, a válvula de recalque, né, ou de descarga, que chama a mesma coisa. E se usar, que também dá para fazer o controle, então, pela válvula de sucção, mas aí você aumenta a perda de carga e tem o risco, então, de diminuir o LPSH e, com isso, a bomba cavitar. O que está escrito aí foi o que eu disse. Bom,